Pessoal, aqui a gente vai fazer uma prática do nivelamento trigonométrico. Nós estamos no estacionamento aqui da Universidade Fevale e essa prática é a nossa prática do trabalho 1, lá do nivelamento trigonométrico. Então, primeiramente eu vou instalar a nossa estação total em cima do tripé, como eu já falei anteriormente, né? Esse tripé ele é um equipamento de alumínio, onde estas hastes deles aqui são móveis, né? Então aqui ele está fixo já o equipamento. E aqui eu vou nivelando lá conforme lá nosso procedimento em campo, necessidade de altura do operador ou alguma oscilação de instalação do equipamento, né, no terreno. Então esta base do nosso tripé, ele tem que deixar o mais equidistante possível para que ele consiga ter uma fixação desta base para o equipamento não vir a cair, a tombar, né. Então inicialmente eu vou instalar esse equipamento em cima do nosso ponto A, que a gente estava falando de sala de aula. Então aqui vai ser o nosso ponto A e tem já elencado lá o nosso ponto B. Então eu vou instalar a estação aqui no ponto A inicialmente e nós iremos realizar as leituras de ângulos horizontais e ângulos verticais no ponto A inicialmente. Depois nós iremos instalar o equipamento lá no ponto B, onde realizaremos as mesmas leituras nos mesmos pontos de interesse. Vou pegar o equipamento, a estação. Tá? Então aqui está nosso equipamento da estação total. Para manusear o equipamento, pegue sempre aqui nessa parte de cima. Quando tu coloca, primeira coisa, tu colocar o equipamento sobre o tripé, sobre a base do tripé, tu deve fixar o equipamento. Essa fixação do equipamento, lembrando, né, é só dar uma encostada, não é apertar pneu de carreta, digamos assim. Fixado o equipamento, então vocês veem quando eu deixei o tripé mais ou menos próximo ao meu pescoço, agora como eu abri as pernas dele, agora mais a altura do equipamento ele fica mais próximo ao ângulo de visada dos olhos, né? Então por isso dá a importância de deixar esse tripé no primeiro momento para instalá-lo lá próximo ao pescoço, à altura do pescoço. Para nivelar a estação em si, então inicialmente nós vamos nivelar a bolha circular. Essa bolha circular nós podemos nivelá-la pelos parafusos calantes, né? Então a gente vai nivelar a bolha circular primeiramente. Nivelada a bolha circular, nós iremos nivelar a bolha tubular, tá? Para nivelar a bolha tubular, deixamos ele paralelo a dois calantes, onde nós iremos mexer esses dois calantes simultaneamente, ou para dentro ou para fora, observando essa bolha tubular. Tá? Então está nivelado. Nesse eixo X, digamos assim, está nivelado nesse eixo, né? Então agora, em virtude desses dois calantes aqui, então eu vou mexer o meu equipamento agora 90 graus e só mexo agora nesse outro calante que eu não tinha mexido anteriormente. Nivelo novamente esta bolha tubular, observando que ela fique exatamente sobre o meio aqui da minha ferição. Feito isso, agora eu vou ligar o equipamento, né? Ligando o equipamento, eu vou verificar se ele está exatamente sobre cima do meu piquete. Para fazer isto, neste equipamento aqui tem uma estrela escrito DF, então eu vou apertar neste botão, onde ele vai dizer aqui no meu display agora laser. Então quer dizer que é o laser que vou verificar se o meu equipamento está sobre o meu ponto de interesse. Então eu vou verificar aqui no meu equipamento, ó. Lembrando que este equipamento tem que ficar exatamente sobre o nosso piquete, né? Então agora, dando continuidade, nós iremos anotar a nossa altura do instrumento no ponto A. A altura do instrumento, então, foi 1,55 metros. E os nossos pontos visados, que a gente vai fazer a nossa prática, né? Que seriam nossos pontos de interesse. Então vai ser na ponta daquele prédio, o outro vai ser na ponta ali do Inovar, do nosso símbolo da universidade, vai ser no ponto 11. Então esses seriam nossos pontos de interesse. Lá adiante também vamos fazer um ponto de interesse, ou desses pontos inacessíveis, aquele número 6 lá da ponta do prédio vermelho, tá? Então essa vai ser a nossa prática, como seriam nossos pontos de interesse.
Então agora eu vou zerar o meu equipamento no ponto B, no caso, né? No ponto B onde vai estar, onde eu e o Bruno decidimos onde vai ser a nossa outra base. Então a gente vai fazer a medida da distância horizontal do ponto A até o ponto B. Então o Bruno vai com esse... Então o Bruno vai lá com esse prisma óptico, né? Então esse prisma a gente já sabe que a gente consegue medir distâncias horizontais. Então ele vai instalar este prisma sobre o nosso ponto de interesse, lá na base B, perdão, e vamos medir a distância horizontal do ponto A até o ponto B, certo? E também o ângulo vertical, né? Para posteriormente nós determinarmos a cota do ponto B também, que a gente não sabe. Tá, Bruno? Então bota lá no ponto B, por favor. Então agora o Bruno vai colocar o nosso equipamento lá no ponto B, como eu vou demonstrar para vocês, ali na ponta da seta. Aí na ponta da seta, tá? Então agora eu vou medir a distância horizontal daqui onde eu estou instalado até o ponto B, onde está o Bruno com o prisma óptico, tá certo? Então agora eu vou fazer a leitura do meu ângulo. Fazer a minha visada de aproximação. Essa visada de aproximação aqui tem uma luneta aqui em cima, né? Onde eu faço inicialmente esta visada de aproximação, lá onde está o Bruno. Vou visualizar onde está o Bruno com essa minha visada de aproximação. Agora eu vou fixar o meu equipamento, né? Fixa aqui no equipamento, ó. Travei meu equipamento. Vou olhar na luneta. Agora olhando na luneta, travo vertical também, ó. Travei vertical. Agora eu vou arrumar o foco, tá? Para visualizar onde está o Bruno. Determinado o foco. Travei o equipamento, fiz o meu ajuste fino. E agora fazer a leitura de distância horizontal. Então agora aqui nesta prática, a minha distância horizontal daqui do ponto A ao ponto B foi de 19.820 metros. Então eu vou anotar esse valor, distância horizontal do ponto A ao ponto B. 19.820 metros. Nesse ponto também eu vou zerar o meu equipamento, do meu ângulo horizontal, lá no ponto B. Então agora eu vou baixar meu equipamento aqui. Vou fixar a minha luneta, ajuste fino. Agora eu vou fazer a leitura do meu ângulo vertical, tá? O ângulo vertical é o ângulo zenital. Então meu ângulo vertical neste caso, agora apontando lá no ponto B. Continuando então. Então a nossa leitura do ângulo horizontal, né? Fixado ele no ponto B, zeramos nosso ângulo horizontal, abrimos lá no nosso ponto visado, no nosso ponto de interesse, ponto visado, que é a ponta do prédio marrom. Nosso ângulo horizontal aqui no caso foi de 103 graus, 22 minutos e 40 segundos, certo? O nosso ângulo vertical, que é o nosso ângulo zenital também, né? É o mesmo. Aqui no caso deu 81 graus, 56 minutos e 38 segundos, tá? Então agora eu vou fazer a visada em outro ponto de interesse. Então eu vou destravar o equipamento na horizontal, destravo na vertical e atiro lá para o nosso ponto de interesse. Então agora eu vou atirar lá no símbolo da Fevale, onde está escrito inovar. Então eu vou colocar bem na ponta do V de inovar lá. Assim espero. Tá? Então agora fiz a visada lá no
nesse outro ponto de interesse e novamente faço a leitura do meu ângulo horizontal. No V do inovar, então temos um ângulo horizontal de 49 graus, 55 minutos e 44 segundos. Um ângulo vertical agora é de 69 graus, 56 minutos e 51 segundos, tá? Então vocês veem que eu estou anotando aqui, ó, é ângulo horizontal e ângulo vertical, tá? Então agora vamos para o nosso próximo ponto, vai ser o número 11, ali do prédio verde. Visada de aproximação, faço a visada, fixo o equipamento, vou para a luneta. Tá? Fiz a leitura agora do meu ângulo horizontal no primeiro 1 do 11 do prédio marrom. Agora o meu ângulo horizontal 1 do 11 do marrom. 16 graus, 09 minutos e 43 segundos. Ângulo vertical 78 graus, 13 minutos e 13 segundos, tá? Então eu atirei em 3 pontos. Isso, então, digamos, está para o meu lado direito desse ponto A. Agora eu vou fazer uma visada no meu número 19, lá do prédio rosa. Então eu vou atirar no 1 também, do 19 do prédio rosa. Agora nesse caso, meu ângulo horizontal, 1 do 19 do rosa. Deu 315 graus. Então agora continuando a nossa prática, então agora nós estamos com o equipamento instalado aqui na base B, no ponto B, onde nós iremos nivelar o equipamento, tá? Então como eu já tinha falado, então a gente vai nivelar inicialmente a nossa bolha circular. Essa bolha circular, para nivelar, a gente mexe aqui nos parafusos calantes. Nivelada a circular, então a gente vai para a bolha tubular, tá? Deixa paralelo a 2 calantes. Mexo em eles simultaneamente, ou para dentro ou para fora. Nivelado este eixo, digamos assim, né? Este eixo, vamos chamar ele de X. Nivelado isso, agora giro 90 graus meu equipamento e mexo somente naquele calante que eu não tinha operado anteriormente, tá? Deixo a minha bolha tubular no meio do centrado, que ele fique nivelado. Nivelado o equipamento, agora a gente vai conferir se nosso equipamento ele está exatamente sobre o nosso ponto de interesse. Tá? Então aqui tem um laser, no caso, né? Onde a gente vai verificar se ele está exatamente no nosso ponto de interesse. Nesse caso aqui ele não está, ele está um pouquinho para o lado. Então o que eu posso fazer? Eu posso levantar 2 pernas aqui, eu confiro se meu equipamento está fixo, né? Levanto 2 pernas aqui e posso mexer aqui meu equipamento, ó, para colocar ele sobre o meu ponto de interesse lá, que é sobre a extremidade do piquete, no caso, né? Tá? Então agora eu coloquei bem no meio do piquete, aí novamente eu nivelo a bolha circular. Nivelo a bolha circular. Deixo paralelo agora novamente aos 2 calantes. Só lembrando, né, que no momento que eu nivelo essa bolha tubular aqui em cima, eu também estou nivelando a bolha circular, porque esta aqui ele é mais precisa que a outra, né?
Então vocês podem, num primeiro momento, achar que eu estou desnivelando a anterior, mas não estou. Eu estou deixando ela mais nivelada, mais acurada, digamos assim, né? Tá? Nivelado, giro 90 graus, mexo novamente aqui na minha bolha tubular, tá nivelado. Então agora a gente vai fazer a medida da altura do instrumento, né? Que é do eixo da luneta até a ponta do piquete. Então o Bruno vai nos auxiliar aqui. Agora que nós temos 1,56 m, tá? 156 centímetros é a nossa altura no instrumento no ponto B. Então a gente vai anotar esse valor, né? 156 centímetros, altura no instrumento em B. 156 centímetros. Então agora o nosso próximo passo, nós vamos atirar lá no ponto A para fazer a medida do ângulo da distância horizontal e depois a gente vai zerar o equipamento lá no ponto A. Então vamos fazer isso. Tá? Então vamos fazer a visada lá no ponto A, visada de aproximação, fixo o equipamento aqui na horizontal, faço a visada aqui na vertical, fixo vertical, leitura de aproximação, e aqui eu mando medir. Vou dar um ESC aqui, ângulo vertical, distância horizontal. Então agora a nossa distância horizontal do ponto B para o ponto A está dando. Então agora continuando, né? Estamos fazendo a visada agora. Eu tinha zerado o equipamento lá no ponto A, zerei o equipamento, ângulo horizontal, fiz a leitura do ângulo vertical e fiz a leitura da distância horizontal do ponto B até o ponto A, tá? Agora eu estou fazendo a visada lá no nosso primeiro ponto de interesse, de inacessível, que é a ponta do prédio marrom. Então fazendo a visada lá, já está devidamente apontando para o meu ponto, onde meu ângulo horizontal agora deu 295 graus, 23 minutos e 10 segundos, tá? Ponta do marrom. 295, 23. O meu ângulo vertical deu 82, 39, 19, tá? É 295 porque vejo que ele estava aqui, né? Então fez uma leitura sentido horário, né? Então é aquela questão lá que a gente viu no exercício em sala, né? Então depois a gente tem que descontar lá os nossos 360 graus para achar o ângulo interno do nosso triângulo, né? Tô achando agora aqui o ângulo externo do triângulo, tá? Então anotei esse valor, agora fazendo no V de inovar, destravo vertical, travo horizontal, travo vertical, vou para a luneta. Ok? Agora meu ângulo horizontal no V de inovar foi de 248 graus, 11 minutos e 44 segundos. A nossa leitura vertical agora foi de 66 graus, 04 minutos e 03 segundos, tá? Agora eu vou atirar no 1 do número 11 do prédio verde. Agora tá meio difícil.
mais sorte que juízo. Quer conferir aqui, Bruno? Tem que esperar bater um ventinho ali, tem que ficar olhando ali. Aham, tá certo. Então tá. Por isso que eu falei mais sorte que juízo, né? Então agora o nosso ângulo horizontal deu 200, 1 do marrom, 1 do 11 do verde, perdão. 203 graus. Estou dando continuidade, então agora a gente vai fazer a leitura do ângulo horizontal e vertical para o 1 do número 19 do prédio rosa, né? Então vou fazer a minha visada. Deixa eu encontrar o ponto de interesse. Tá feito lá no nosso ponto de interesse. E agora a minha leitura do meu ângulo horizontal foi de 126 graus, 47 minutos e 00 segundos, tá? E a leitura do meu ângulo vertical, 82 graus, 18 minutos e 16 segundos. Essa é a minha leitura do meu ângulo vertical, tá? Agora fazer a última leitura que é no poste ali do lado esquerdo, né? Do estacionamento. Então agora fazendo a leitura no poste. Destrava horizontal, destrava vertical. Então a nossa leitura agora é horizontal 85 graus, 13 minutos e 52 segundos. A leitura do ângulo vertical foi de 75 graus, 39 minutos e 50 segundos, tá? Então vocês observem que agora essas foram as nossas leituras da base A para nossos pontos inacessíveis, né? Onde nós fizemos também as mesmas leituras dos mesmos pontos a partir da base A, no caso, essa aqui é a base B. E agora a gente vai fazer aquelas relações trigonométricas que a gente viu no nosso exercício em sala de aula para determinar o quê? Determinar a cota desses pontos inacessíveis, que é o que nós queremos determinar nesta prática. Entendido? Então tá, bom estudo para todos.